A graça e a paz do nosso Deus vos seja multiplicado. Nós estamos em um dia de hoje, um dia que nós poderíamos fazer uma mensagem para a igreja sobre a política, né? Então, o que é importante para a igreja nesse tempo de política? É o que nós vamos ouvir hoje, sobre essa mensagem de Deus, né? Com certeza nós aqui, pregadores, somos somente o canal usado por Deus, amém? E por isso que mérito nenhum para o mensageiro, mérito somente para Deus, através do teu Filho Jesus. E aqui, vocês podem observar que Paulo faz uma oração muito especial. Paulo aqui, ele tem um propósito com essa oração. No início do capítulo 3, no verso 1, ele fala o motivo que ele está fazendo essa oração. Qual é a causa que Paulo está fazendo uma oração de forma muito diferente. Paulo aqui fala, por essa causa, capítulo 3 de Efésios, verso 1, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Veja que o motivo que o Paulo fez essa oração. Por essa causa, versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Já observaram que os judeus, eles não oram de joelhos. O judeu, ele ora em pé. E muitas vezes, nós na igreja, muitas vezes nós oramos ou sentado ou em pé. Em Mateus capítulo 6, verso 5, diz que e quando orardes, não sereis como os hipócritas, Jesus dizendo, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Outra parte que Jesus fala também em Lucas 18, de 11 a 13, quando Jesus conta aquela parábola lá, quando ele conta aquela oração, né? Parábola não, que é um fato entre o fariseu e o publicano. Ele diz assim, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então era costume deles orar em pé. Isso era fato. E aqui, Paulo então inicia essa oração de forma diferente. Ajoelhando. Qual que era a vontade do Paulo aqui, como ele fala no capítulo 3, verso 1? É uma oração para que os seus leitores, os gentios, nós, a posteridade, sejam cheios da presença de Cristo. Era a vontade que que nós pudéssemos estar cheios da plenitude de Cristo, porque Cristo, ele vai ressaltar isso, somente em Colossenses, Paulo veio na plenitude do tempo. Por isso Paulo se põe de joelhos, coisa que os judeus não faziam, não tinha esse costume. Sabe, ajoelhar aqui parece ter sido uma expressão de humildade e também de urgência. Se nós olharmos dentro da Escritura, no Velho Testamento, no livro de Esdras, que era um legislador de Israel, um homem inteligente, ele lá no passado, ele já tinha falado sobre isso. Abra sua Bíblia em Esdras, você vê que interessante como que esse livro, né, que é de um juiz, né, naquela época, e eram homens que tinham na Escritura, né, um conhecimento da palavra de Deus, e tanto ele como Neemias tiveram uma importância muito grande na história de Israel, porque
o povo tinha esquecido de guardar os mandamentos. Então, Esdras, no capítulo 9, no verso 5, diz assim: na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Vejam que ele faz uma oração de joelhos para um povo que não tinha essa reverência. E ele faz isso porque ele se incluiu. Ele se coloca também como um homem que estava envergonhando o nome de Deus. E nós vemos também Lucas capítulo 22, que é um ponto interessante também de nós pontuarmos nessa manhã sobre essa questão do propósito. Qual que é o propósito de fazer uma oração especial a Deus? Qual que é a importância de nós colocarmos uma importância tamanha num clamor? Qual que é a importância quando nós nós possamos colocar diante de Deus uma forma de clamar, de proferir, de implorar em alta voz, de bradar? O clamor é isso. O clamor significa proferir, implorar. E Paulo está fazendo aqui uma forma de pedir a Deus por uma causa justa. Assim também como Esdras fez isso. E Lucas capítulo 22, no verso 41, também aqui nós vemos aqui Jesus numa situação bem adversa, no momento de que ele enfrentar aquele momento antecipado, né, que ele antecipou aquele momento de cruz. Ele fala aqui no verso 41: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e se ajoelhou e orava. Jesus, o nosso Salvador, antes dele passar por aquele momento de dor, daquele que nós colocamos, daquele cálice de morte, ele ajoelhou diante de Deus e orou. Um outro ponto que é interessante nós vermos também, fazer em prol uma forma de orar a Deus, mas de uma forma, num clamor diferente, uma oração que necessitava que Deus pudesse nos livrar. Em Atos capítulo 7 também é um ponto interessante a destacar diante de situações em que muitas das vezes nós vamos precisar de suplicar a Deus. Orar, mas de uma forma diferente. Orar, mas de uma forma de clamor, levantar um clamor, numa oração de súplica, de necessidade de todos esses homens que estão mencionados aqui na Escritura. E aqui nada é diferente do início da igreja, no livro de Atos, capítulo 7, no verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Momento antes da sua morte, ele suplicou, ele clamou de forma especial, como Jesus fez também. Sabe, irmãos, muitas vezes aqui, nós temos aqui em mente, nós temos aqui na memória, como aquele texto que diz lá em Cantares, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantos aqui nós já clamamos à igreja sem levantar um clamor, sem pedir, levantasse um clamor por aquela situação? Quantos? Recentemente nós fizemos isso. E muitas das vezes, aqui, eu tenho aqui presente,
irmãos e irmãs em situação difícil em que a igreja, sem ser convocada, ela levantou um clamor a Deus. E nós recebemos as bênçãos, amém? Nós somos testemunhas disso, sabe? E tem um homem na Escritura que fez isso de várias vezes, de várias formas, e era um homem muito espiritual, um homem que tinha, assim, uma intimidade maravilhosa com Deus. E ele, mais do que nunca, foi o que mais fez isso. Foi um homem que mais se ajoelhou diante de Deus. Foi um homem que mais suplicou. Foi um homem que teve na sua vida íntima com Deus. Foi o que mais fez dentro da Escritura, e nós vemos isso. E ele, além dele fazer, além de receber, além de escrever, de forma até poética, muitas das vezes ele ensina a igreja hoje, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter o livro de Salmos. Nós vimos isso. O livro de Salmo é um livro que nos ensina, é um livro de oração. Sabe, muitas vezes tem pessoas que chegam perto de nós, no momento mais crucial. Qual que é o momento mais crucial que nós enfrentamos? A morte. Às vezes a pessoa chega numa situação que o médico deu aquela decisão fatal. Sua mãe vai morrer. Seu pai está com os dias contados. Seu filho, infelizmente, não temos mais recurso para seu filho. O que nós fazemos? Convocamos a igreja, convocamos todas as pessoas para poder orar. E muitas das vezes, quantas pessoas nós já vemos que saíram daquela situação adversa, condenadas pelos médicos, juízes, e que definiram e não se fez, não aconteceu porque levantou-se um clamor. Suplicamos a Deus de forma mais veemente. E aí Deus se inclinou para nós. E aquelas pessoas foram envergonhadas. Quantos aqui dentro da congregação experimentaram isso? Quantos de nós já vimos isso acontecer? E Davi foi o homem. Davi é esse homem. Davi, abra sua Bíblia no Salmo 18. Veja que como que é especial o que Davi, além de ter experimentado, ele também ensina para que nós pudéssemos também imitá-lo. No capítulo 18, esse capítulo até nós cantamos um hino aqui na igreja, nós cantamos o hino. Eu invoco o Senhor, digno é de ser louvado. E a segunda parte, né? Senhor, vive, né? E depois, quem é Deus senão o Senhor? Então, assim, esse salmo aqui, você pode grifar, né? Depois sua casa, você medita sobre ele, mas a partir do verso 3 ele fala, né? Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Agora, prestem atenção no verso 4 em diante. Verso 4 ao verso 8. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Vejam que maravilha, né? Sabe, irmãos? Aqui ele está falando que em tudo aqueles momentos que ele teve sozinho, na perseguição do próprio filho, Absalão, mas naquele momento em que Saul, quando ele foi falado com ele que Davi seria
iria substituí-lo no trono de Jerusalém, ele passou a ser perseguido pelo exército, por aqueles principais homens de guerra. E aí, muitas vezes, Davi se viu diante da morte. E aqui ele está falando sobre isso. E ele está mostrando para nós como que ele fez para se livrar de várias situações em que ele enfrentou. As adversidades de Davi são enormes, mas com tudo que ele passou, ele viu diante de um clamor a Deus, a resposta no tudo que ele foi livrado. Ele esteve com Saul nas suas mãos para ser morto. No entanto, ele, por temor a Deus, ele não matou. Muitas das vezes, Davi, o temor dele a Deus era tão grande, e que até quando aquele servo que voltou, que disse que teve que acabar de matar o Saul, o que ele fez? Ele falou assim: quem é você para matar um ungido de Deus? E passou a espada naquele servo, que veio trazer uma boa notícia para ele, mas de forma... Acabei com ele, como se diz, ele pediu para morrer, porque ele tinha enfiado a espada, ele caiu sobre a espada, ele suicidou, mas ele não morria. Praticamente eu ajudei ele, Davi. Então Davi, por temor a Deus, mas Davi era um homem tão íntegro, e ele tinha essa forma de clamar a Deus, de pedir a Deus, e Deus sempre o livrou. Tiago ensina para nós, sabe, que nos dias de hoje, se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Tiago 5,13. Sabe, sem dúvida, responder aos sofrimentos. Qual que é a sua atitude? Quando você estiver diante de situações adversas da sua vida, qual que é a sua atitude diante daquela situação? Sabe, uma coisa que eu já até fiz uma mensagem aqui recentemente sobre adoração. Uma coisa ao contrário, se você pensar bem, quando a situação daquele Nicodemos, que ele ajoelhou diante de Pedro, Pedro falou assim: vê se você é um homem como eu, adora a Deus. João, quando por 2 vezes ajoelhou diante de um anjo, o que o anjo falou com ele? Adora a Deus. Satanás pediu para que Jesus pudesse adorá-lo, ajoelhando, inclinando diante dele. O que Jesus falou? Não tentarás o Senhor seu Deus? Só a Deus que nós devemos submeter. Isso, ao contrário, o que significa? Só essa forma de clamar a Deus, a forma de buscar a Deus em oração, uma súplica somente a Deus. E Deus parece que pelo que nós vemos na Escritura, quando o homem age da forma natural, porque ajoelhar não é mandamento de Deus. Levantar um clamor na igreja, uma súplica por uma causa, nós vemos que está implícito dentro da palavra de Deus. Amém? Não é isso mesmo? Tem pessoas que entram até em desespero, saem pedindo até denominações, sabendo que a igreja tem o poder de chegar diante do trono de Deus, mas tem gente que é tanto desesperado, e tanto desespero, eu não estou condenando, não. Nós fazemos isso. A situação é tão pavorosa que muitas vezes nós chegamos sempre pedindo. E às vezes você pede até pessoas que nem têm uma intimidade com Deus. A gente vê isso direto. A gente vê sempre pedindo isso. Pede para todo mundo. Qualquer tipo de, entre aspas aí, né, que se diz religião, para poder pedir a Deus. Mesmo sendo uma pessoa que tem acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo. Mas por que isso? Diante de situação. E o que nós precisamos, a igreja precisa aprender. Qual que é o intuito dessa mensagem para a igreja? Nós estamos numa situação difícil da política, não estamos? Mas qual que é? Nós vamos ficar indicando candidato?
A igreja não pode ser dividida por causa de política. Mas o que nós podemos fazer então? Nós precisamos levantar um clamor. A igreja precisa clamar a Deus para que nós possamos ter dias melhores, amém? O que nós podemos fazer? Orar. Mas assim, um gato pingado? Não. Vamos orar, igreja. Amém? Vamos orar para que nós tenhamos dias melhores. Nós não estamos querendo que o André arrependa do pecado dele e venha mudar de vida. Vamos orar, vamos dar um clamor por ele. Está enfrentando dificuldade para poder largar o pecado? Vamos orar. Nós temos uma pessoa no meio da igreja, o Ricardo Maia, está passando por uma situação difícil, porque está dividido, ele está em uma situação em que precisa também arrepender. Vamos clamar por essas situações. São tantas situações que nós podemos clamar a Deus. Levantar um clamor de forma especial. E uma das coisas que nós precisamos fazer sempre, que a igreja... Não esquecendo da igreja aqui, dos irmãos que são usados por Deus. Mas nós já fazemos isso pelos doentes, não é, amém? Verdade? Nós falamos assim, tem um irmão que está doente. Nós temos um irmão recentemente sexta-feira, o irmão Nilo, lá de Santa Luzia, o filho dele, o Felipe, está desesperado, porque o pai só veio piorando. E hoje ele me passou a notícia pedindo para que nós pudéssemos orar, a igreja pudesse orar pelo Nilo, que está no hospital e ele está, o quadro dele só vai agravando. Então, igreja, nós só fazemos isso, mas muitas vezes nós precisamos falar para a igreja, amém? Então, uma das coisas que nós precisamos, estar orando por esses irmãos, esses que estão afastados, esses irmãos que estão fracos. Uma das coisas que nós precisamos fazer sempre, orar para que nós possamos alcançar mais almas. Orar para que nós possamos aproveitar as oportunidades e ser uma igreja evangelista, evangelística. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega o evangelho. Essa igreja aqui precisa orar, levantar esse clamor. E muitas vezes, se for possível, não é mandamento, mas nós colocarmos de joelhos diante de Deus, para que essa igreja aqui possa ser uma igreja que possa pregar o evangelho, possa ter essa coragem, ter a audácia, e ser usado por Deus para pregar a todas as pessoas. E então, finalizando aqui essa mensagem, muitas vezes nós clamamos a Deus só na angústia. Muitas vezes nós clamamos a Deus só de dia e de noite. Nós vemos que o próprio João Batista, ele clamava a Deus nos desertos para que Jesus pudesse vir e ele preparou o caminho. Quando ele orou e as pessoas vieram até ele e ele preparou o caminho de Jesus. E é muito triste saber que naquele tempo de Jeremias, quando Deus falou com ele assim, Jeremias, eu te chamo você para poder pregar para Judá e Israel, mas eu sei, eu já te falo para você, que ninguém vai converter, nenhuma pessoa vai mudar. E nos 40 anos de trabalho de Jeremias, ele clamou a Deus, e Deus muitas vezes falou assim, Jeremias, por que eu te falei, por que você está orando por este povo? Mas hoje nós sabemos que se nós não clamarmos a Deus, se nós não cantarmos para Deus, Jesus falou assim que as pedras iriam fazer isso por nós. Se nós não fizermos, alguém vai fazer. Nós sabemos que a natureza faz isso. Então, enfatizando, Jonas, ele estava numa situação como nós estamos hoje. Deus chamou ele para poder ir até Nínive, pregar a palavra, para que os ninivitas convertessem.
Ele tentou fugir da presença de Deus. O que Deus fez com ele? Ele foi julgado por causa do que aconteceu dentro do barco, foi precipitado dentro do mar, um grande peixe engoliu ele, e na aflição dele, o que ele fez? Ele clamou a Deus. Podemos levantar um clamor para Deus, porque hoje é dia de política, né? A importância para o nosso país, a mudança, porque nós estamos sofrendo muito. E se nós não mudarmos a atitude, nós vamos continuar sofrendo muito mais. É dizer que eu e você, nós temos acesso direto a Deus. E eu queria citar dois textos aqui, para nós levarmos para casa, saindo daqui pensando sobre essa situação, sobre essa reflexão dessa manhã. O primeiro é Romanos capítulo 8. Saber o poder que nós temos. O poder que nós temos, a igreja do Senhor, ela tem. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. Hoje nós podemos chamar a Deus de Pai, amém? Se nós chamamos Ele de Pai, nós também somos seus filhos. E qual o pai que não aceita o pedido do filho? O clamor de um filho. Agora, por outro lado, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 10. Tu, porém, que julgas teu irmão. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Naquela hora não podemos chamar minha mãe, nós não podemos chamar nosso pai, minha esposa, não podemos chamar aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, ao evangelista, mas nós sabemos que nessa hora que Paulo está dizendo aqui, aqueles que vão dobrar o joelho, reconhecendo o senhorio de Jesus, vai ser muito tarde. E que nós possamos fazer enquanto nós temos vida. Fazer isso enquanto nós somos chamados para fazer este trabalho do Senhor. Que Deus nos abençoe.